Vamos lá então, pessoal, boa noite a todos. Dia 7 de outubro de 2020, contabilidade internacional. Então, na semana passada, a gente começou falando do CPC 02, que é o pronunciamento que fala da conversão das demonstrações contábeis para a moeda funcional, né? Moeda funcional é quando eu tenho uma outra moeda para demonstrar os demonstrativos contábeis que não sejam a moeda do país de origem. Então, às vezes, eu tenho um balanço do Brasil que as operações mais expressivas e que são mais utilizadas pelos analistas ocorrem em dólar, em euro ou em alguma outra moeda internacional. Então, é comum a gente fazer uma demonstração em moeda funcional para facilitar a análise e até a conversão das demonstrações por parte de outros agentes, né? A gente deixou na semana passada um exercício, que foi o que vocês fizeram no final, né? Depois eu fui avisado pela auxiliadora que tinha um erro de fórmula, tá? Então, quem fez e considerou o procedimento correto, eu vou considerar, né? Porque tinha um erro de fórmula aqui, não estava somando o ativo, o passivo circulante na fórmula, e aí deu uma diferença na hora de fechar, tá? Mas eu corrigi a fórmula aqui, só para a gente poder fazer o exercício. O exercício me trouxe uma demonstração contábil, tanto o balanço quanto o DRE em real, moeda do Brasil, né, em reais, e ele pedia para a gente fazer a conversão para a moeda funcional, que no caso aqui seria o dólar, né? Então, para isso eu preciso saber qual que é a taxa de fechamento da moeda funcional na data da elaboração do balanço, né? Então, na data da elaboração do balanço, demonstrações contábeis, e também preciso ter a moeda, a taxa média de fechamento dessas demonstrações, porque o pronunciamento que nós vimos na semana passada, ele nos fala exatamente isso, né? Contas patrimoniais, a gente mensura com base na taxa de fechamento do dia da publicação, e as contas de resultado, a gente usa a taxa média do ano. No final, vai dar uma diferença, porque parte do balanço vai estar por uma taxa, que é a taxa de fechamento, a outra parte do balanço vai estar por uma outra moeda, que é a média, né? Então vai dar uma diferença, e essa diferença a gente joga lá no patrimônio líquido, na conta ajuste de avaliação patrimonial. Então, taxa de fechamento 3,85, se vocês olharem aqui na coluna E, foi a taxa que eu usei para todos os itens do ativo e do passivo e do patrimônio líquido, exceto a conta prejuízo do exercício, que é a conta que traz o resultado do período anterior, ok? Então, as contas de ativo e passivo, a gente converte a moeda de fechamento. Então, é 3,85. Então, o ativo circulante total em reais era 2.485.200, aplicando a taxa de conversão de fechamento de R$ 3,85, eu vou ter... peraí, tem um erro aqui, é dividido aqui, desculpa, pessoal. Ele tem que dividir, né? Porque $1 equivale a R$ 3,85. Eu multipliquei, ficou errada a fórmula aqui. Tem que dividir, porque $1 vale menos do que R$1. Deixa eu só corrigir aqui, para a gente poder fazer a coisa certa. Professor, acho que está certo, o dólar não vale mais? Vale mais, né? Mas eu, com R$5, eu compro $1, correto?
Concorda Correto, tá comigo? certo. Aham, agora entendi. Entendeu, né? Então, eu vou... deixa eu só fazer a correção aqui rapidão. E aí, lá no prejuízo, é a mesma coisa no resultado. Então, eu vou dividir. Se eu tive 12 milhões de reais em dólares, 12 milhões de reais em receita, quando eu trago para dólar, dá 3 milhões e pouquinho. Então, 600 mil reais dá 144 mil dólares. Deixa eu só ajeitar aqui para a gente fazer corretamente. Então, está aqui. O prejuízo do exercício vai ser esse aqui. E aí, a minha moeda agora fecha. Vamos lá, deixa eu só explicar para vocês o que eu fiz aqui. Vamos lá, então. Então, eu tenho lá o meu balanço com ativo circulando de R$ 2.485.200. Então, cada real equivale a uma cotação em dólar em determinados períodos, né? E aí a gente precisa pegar duas datas. A primeira data, pelo menos duas datas, né? A primeira data é a data de fechamento, ou seja, se o balanço está sendo fechado em 31 de dezembro de 2019, eu tenho que pegar a data de fechamento de 31 de dezembro de 2019. Quando chegar em março, não mudou nada o meu ativo, mas é uma outra data, eu pego uma outra cotação e aí eu vou ter uma variação cambial desse período. Então, eu pego a data de fechamento do câmbio, naquele período, e aplico nas contas de ativo e passivo. Então, se eu tenho 2.485 em reais, cada dólar você compra R$ 3,85. Então, $1 equivale a R$ 3,85. Como que eu faço para sair de reais? Se eu for de dólar para real, eu multiplico por 3,35. Se eu vou de real para dólar, eu divido por 3,85, certo? Imagina que aqui, se fosse uma conta mais simples, se eu tivesse 10 reais, cada real está cotado a 2 dólares. Então, 10 reais equivale a 2 dólares, né? Então, se eu quero sair de real para dólar, eu vou e faço a divisão. Esse processo eu vou aplicar nas contas de ativo e de passivo e nas contas de resultado. Bom, nas contas de resultado, a norma fala que eu tenho que pegar a cotação da data da operação, como se eu tivesse que ter uma cotação para cada dia que teve operação. Como isso, em muitos casos, acaba dificultando muito esse controle, em economias que não são hiperinflacionárias, ou seja, que tem uma oscilação controlada dos seus preços, a norma permite você fazer a taxa média. Pega a taxa de abertura mais a taxa de fechamento e faz uma média. Nesse caso, a média do ano proposto no exercício foi de R$ 4,15. Então, eu aplico R$ 4,15 no meu resultado. Por que 4,15? Porque é taxa média. Se eu fosse pegar essa receita de 12.980.000 ao longo do ano, eu teria várias datas e em cada data eu pegaria uma taxa, tá? Essa seria a adoção exata do critério. Como isso é algo, em muitos casos, bastante complexo, a gente pega a média. Então, 12.980.000 reais equivale a 3.127.000 dólares e assim por diante. No final do período, 600 mil reais de prejuízo equivale a 144.578 dólares de prejuízo. Se você vier aqui no nosso patrimônio líquido, eu vou ter exatamente essas duas informações. Então, até coloquei aqui, ó,
a cotação em dólar no patrimônio líquido é R$ 4,15. E aí, como que eu faço para fechar essa demonstração? A diferença a gente joga lá no ajuste de avaliação patrimonial. Por quê? Porque ativo e passivo tem que fechar, né? Se eu converter o ativo, todo ele a 3,85 e o passivo, uma boa parte a 3,85 e a outra parte a 4,15, eu vou ter uma diferença, né? E essa diferença a gente faz e joga aqui na conta de ajuste de avaliação patrimonial. De forma que, o que a gente faz para apurar essa conta de ajuste de avaliação patrimonial? É pela diferença, né? Eu sei que o patrimônio líquido vai estar precificado por 3,85, só que dentro do patrimônio líquido eu tenho uma conta a 4,15. A diferença para fechar o saldo patrimonial vai estar lá no meu ajuste de avaliação patrimonial. Nesse caso, foi $65.175,72. No final das contas, somando o total de ativo com o total de passivo, eu vou ter lá o meu balanço fechando, $3.085.000 de ativo, $3.085.000, 454,55 no passivo. Tudo bem aqui, pessoal? Ficou alguma dúvida? Auxiliadora, você tinha colocado... Professor, até o prejuízo do exercício eu tinha colocado os 4,15 certo. Só que na sua aula anterior o senhor falou a diferença, né? Aí eu entendi que a diferença seria entre o 4,15 e o 3,85, que no caso seria 0,3. Aí eu tinha colocado nesse ajuste a taxa de 0,3, mas então não é, né? Esse ajuste vai ser o valor da taxa de fechamento mesmo. A diferença entre a aplicação de taxa de fechamento e a aplicação da taxa média. Quando você faz esse mix no balanço, tem uma diferença. Para fechar o saldo de ativo com passivo, a diferença você joga no ajuste de avaliação patrimonial. Entendeu? Porque então sempre a taxa vai ser o valor da taxa de fechamento nesse ajuste. A taxa de 3,85, no caso. Porque assim, esse ajuste ele já tinha saldo, certo? Porque aqui nós temos duas questões. Nós temos, para o ajuste, nós temos o saldo que ele já vem carregando, então eu já tinha a conta ajuste com saldo de 294.300. Esse eu converto a 3,85. Se você fizer a operação só do 294.300 dividir por 3,85, você vê que ele não dá os 65 que nós estamos fazendo aqui, perfeito? Ele está dando o 76, porque essa conta, eu estou trazendo e convertendo o saldo anterior, esse eu aplico a 3,85, mas eu tenho a diferença que está sendo carregado aqui, que é em função dessa conversão, tá? Então, para evitar complicação, o que fica mais fácil a gente fazer? Pega o total do ativo, e aí você subtrai passivo circulante e passivo não circulante, e você chega no total do seu patrimônio líquido. Dentro do patrimônio líquido, 1.829. Se eu somar capital, reserva e prejuízo, dá 1.764. A diferença para fechar o total do ativo com o total do passivo, você joga lá no AP. Tá bom? Aí, se a gente for compor ele, 76 mil está cotado a 3,85, que é a cotação da conversão do ano anterior, e a diferença, que é 11 mil, ele vai estar cotado a R$ 4,15, que é pela cotação do fechamento, da taxa média do fechamento, tá? De forma que um mais o outro dá os 65 mil. Como isso aqui acaba dando muita complexidade ao trabalho, o processo mais simples de entendimento é exatamente esse, é pela diferença. Aqui, faz aqui, total do meu balanço, ativo menos passivo
menos passivo circulante, menos passivo não circulante, menos as outras contas do patrimônio líquido. Qual que é a diferença? É os 65. Então, esse valor aqui é o que vai entrar na minha conta de ajuste de avaliação patrimonial. Ok? Aí fecha direitinho. Tudo bem? 1.829 está aqui. Ok? Mais algum ponto? Ficou claro? Beleza, auxiliadora. É isso, tá? Ok. Então, eu vou mudar agora o slide. A gente vai tratar de CPC 32. CPC 32 é um dos pronunciamentos mais complexos que nós temos, né? E por que que ele é complexo? Porque ele envolve, além de questões contábeis, questões tributárias. Tá? Então, eu vou abordar um pouco as questões tributárias hoje, tentar trazer alguns conceitos relevantes deste pronunciamento e, ao final, a gente vai fazer um exercício envolvendo isso. Tá? Então, a primeira parte da apresentação é bem teórica, né, mas é muito importante ter em mente todos esses conceitos e, ao final, eu vou entrar em cálculos, né, em questões práticas, para a gente tentar entender melhor isso. Eu postei lá no AVA essa apresentação, isso aqui nada mais é do que o recorte do pronunciamento, de alguns trechos, né, o pronunciamento é bem longo, eu também coloquei o pronunciamento lá, se não me engano são 51 páginas, está lá ele todo, e aqui eu só peguei alguns trechos, alguns recortes, para a gente conversar sobre ele hoje. Tá? No final, eu tenho 3 questões que eu vou explicar para vocês como que a gente vai fazer, que vocês vão me entregar elas ainda hoje, né? Fazendo aquela questão que a gente aplica toda a aula. E tem também um artigo que eu postei lá, que depois eu vou comentar sobre ele. Tá bom? Então, entrando propriamente no pronunciamento, aqui, às vezes entra alguém aqui, eu tenho que mudar de tela. Entrando propriamente no pronunciamento, eu vou deixar entrar, cada hora entra um aqui, eu tenho que autorizar aqui. Vamos lá, então. O pronunciamento CPC 32, o nome dele é Tributos sobre o Lucro, né? E aí ele está relacionado, ele é uma conversão a partir do IAS 32. Nós já vimos nas aulas passadas que o IAS é o termo emitido pelo IASP, né, que é o órgão que gerencia os pronunciamentos internacionais, a emissão de normas com base nos princípios da IFRS. Né? E aí, para cada CPC, você tem um IAS original. Então, o CPC 32, ele é originado a partir do IAS 12, tá? E aí, tributos sobre o lucro. Você vai comentar isso. Na nossa legislação, não custa lembrar que cada país tem também a sua legislação tributária. Então, o que é tributo sobre o lucro no Brasil, às vezes, quase sempre, né, engloba um outro conceito diferente de outros países. Então, é interessante a gente tentar sempre relacionar a norma técnica que a gente vai ler, contábil, aqui com a questão tributária. No Brasil, tributo sobre o lucro. A gente está falando de quem? A gente está falando de imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido. É o famoso IRPJ e a CSLL. Por que isso é importante? Porque isso espelha uma série de valores que criam
impactos na demonstração das empresas. Porque a gente vai ver aqui agora, puxar um pouco lá da época do LALUR, o imposto de renda e a contribuição social incidem sobre o lucro, né? E aí nós temos 3 regimes tributários que estão em vigor no Brasil. Lucro, os mais comuns, né? Lucro presumido, lucro real, né? E o simples nacional. De forma que lucro presumido e o simples nacional, você não tributa as empresas com base no lucro. As empresas que optam pelo simples nacional e pelo lucro presumido fazem a apuração dos seus impostos sobre o faturamento. Então, como que uma empresa optante do simples nacional apura seus impostos? Ele pega lá o seu faturamento e aplica a alíquota definida na tabela. Da mesma forma, a empresa optante pelo lucro presumido. Você pega o faturamento e aplica lá as margens, as taxas de presunção de lucro definido na legislação. Então, lucro presumido e simples nacional não são alcançados por esse pronunciamento, porque eles não incidem sobre o lucro. Eles, no final das contas, eles substituem, né? São regimes especiais que substituem o imposto de renda e a contribuição social e acabam incidindo sobre o faturamento, tá? Porque é um regime diferenciado. Então, esse pronunciamento, ele se enquadra para aquelas empresas que fazem a tributação sobre o lucro, que são as empresas optantes do lucro real. O que é o lucro real? Lucro real é quando você tributa o seu lucro a partir do resultado apurado na empresa. Então, na legislação tributária nossa, nós temos o lucro contábil, que dá início à apuração do lucro real. O que é o lucro real? É o lucro fiscal. Então, você pega o lucro extraído da contabilidade, joga para aquele livrinho chamado LALUR, Livro de Apuração do Lucro Real, e lá você vai apurar o lucro fiscal. E aí nós temos 2 questões para serem tratadas aqui. Eu estou tentando só puxar o ponto lá que a gente, do lucro real, para a gente poder capturar melhor o que o pronunciamento diz. Quando você pega o lucro contábil e transforma em lucro real, você joga no LALUR e apura as adições e as exclusões que são definidas na legislação. Então, você sai do lucro contábil e chega no lucro real. E aí existem dois grupos de ajustes. As diferenças apontadas entre a legislação contábil e a legislação fiscal para fins de tratamento de apuração de imposto. Essas diferenças elas podem ser diferenças temporárias ou diferenças permanentes, né? Diferenças temporais são aquelas que a única divergência entre a contabilidade e o fiscal é o tempo, ou seja, a contabilidade reconhece que é a despesa antes e o fisco permite a dedução depois, porque a contabilidade reconhece enquanto é uma estimativa e o fisco só permite o abatimento no imposto quando já é uma despesa efetivamente incorrida. Por exemplo, você pega lá uma ação trabalhista, aí você faz uma provisão com base no CPC 25. Na contabilidade, eu vou reconhecer aquela despesa antes dela ser efetivamente devida, enquanto ela é uma previsão, eu faço e reconheço no resultado. Quando chega lá no LALUR, na hora de apurar o resultado, o fisco fala, olha, isso aqui é uma provisão,
Você ainda está estimando uma despesa futura. Eu não vou permitir que você abata do cálculo do imposto de renda. Só vai abater lá na frente, quando essa despesa efetivamente já for líquida e certa. Enquanto for provisão, você abate o resultado contábil, mas não abate o resultado fiscal. Isso é uma diferença temporal, porque lá na frente, quando a provisão virar despesa, quando a empresa efetivamente tiver que pagar, que é a obrigação, aquilo vira despesa. Se não tiver, você vai tornar na contabilidade e você anula o efeito. Então, essa diferença em que o fisco aceita aquelas determinadas ajustes, mas a questão aqui é quando tem uma diferença de tempo, é chamada diferença temporal. Isso vai ser reconhecido no balanço da empresa como um direito de compensação futuro. É isso que a gente vai tratar hoje aqui. Agora, existem aquelas chamadas diferenças permanentes. O que são as diferenças permanentes? São aquelas diferenças que o fisco não permite em momento algum. Não é uma questão de tempo, é uma questão de não aceitar. Por exemplo, multa de trânsito. Multa de trânsito é indedutível. O fisco fala isso aqui, não é permitido a sua dedução. Ah, mas lá na frente posso? Não, não é questão de tempo, é uma questão de que não pode. É diferente do outro exemplo, que é uma questão de tempo ainda, porque ainda vai ser reconhecido como uma despesa efetiva. Então, aí eu tenho dois tipos de diferenças: as diferenças temporais e as diferenças permanentes. As diferenças temporais são reconhecidas como um crédito futuro pela contabilidade, e aí o CPC vai tratar disso, e as diferenças permanentes, simplesmente, elas não são reconhecidas para nada. Ok? Então, esse é o... Se ficou alguma dúvida, algum ponto, coloca aí no chat, pessoal, que eu perco a visão, depois eu volto para comentar. Então, o nosso objetivo é isso. Essas diferenças temporais geradas pelo LALUR, como que eu reconheço na contabilidade isso? Eu tenho dois tipos de reconhecimento a ser tratado aqui. O primeiro é esse, as diferenças temporais. Eu falei que tem duas diferenças, as temporais e as permanentes. As permanentes você esquece, né? Como que eu vou saber qual que é? A gente vai ter que estar ligado na legislação tributária. Geralmente, as diferenças permanentes são multas, são violações, são penalidades, despesa dos sócios, essas coisas que a legislação veta. As diferenças temporais são aquelas estimativas que ainda não se reconheceram, não se realizaram. O primeiro ponto é esse: diferença temporal. Eu reconheço na contabilidade como um ativo ou um passivo diferido, e a diferença permanente eu não reconheço nada. E o segundo ponto que eu reconheço na contabilidade são os lucros, os prejuízos fiscais. Quando eu tenho prejuízo no exercício, eu posso compensar com lucro de períodos futuros. Ok? Aí o Ricardo colocou aqui: a depreciação é aceita pelo fisco no mesmo momento do registro contábil? Depende, né? Até a adoção da IFRS, a depreciação da contabilidade era exatamente a depreciação do fisco. Então, estava ok. A partir da 11.638 e do CPC 27, o que aconteceu? Aconteceu que eu tenho, em várias situações, uma taxa de depreciação na contabilidade que não bate com a taxa do fisco. Por exemplo, a gente vai fazer exercício disso com mais detalhe na semana que vem, tá? Mas só adiantando essa pergunta, que foi muito boa. Imagina que um veículo, quando eu vou lá na taxa de depreciação do fisco, ele fala: esse veículo você deprecia a 20% ao ano. Imagina que o veículo custou R$100 mil, só para facilitar nosso cálculo. Na minha depreciação fiscal,
o máximo permitido é 20 mil. Mas na contabilidade, aí eu vou ter que ir lá buscar o CPC 27. O que o CPC 27 fala? Ele fala, pega o valor contábil, tira o valor residual e divide pela vida útil. Imagina que fazendo essa conta, eu cheguei à conclusão que a depreciação contábil desse veículo é 30 mil. O que vai acontecer no primeiro ano? No primeiro ano, eu vou lá na contabilidade e vou olhar despesa com depreciação, 30 mil. Vou lá na legislação fiscal e fala, ele só permite 20. Então, eu tenho 10 a mais na contabilidade de despesa que o fisco não permite. Aí eu vou lá e ajusto esses 10. É uma diferença temporal, porque no final das contas, eu vou depreciar o veículo no mesmo valor. A diferença é que o fisco ele usa um tempo maior do que a empresa. Então, o fisco vai usar essa depreciação em 5 anos, enquanto a contabilidade vai depreciar em 3 anos, por exemplo. Vou até fazer rapidinho aqui, foi bom esse ponto, eu acho que vai ajudar a gente a... Deixa eu colocar aqui, rapidão aqui na tela. Deixa eu pegar aqui, vou aproveitar o seu ponto, Ricardo, porque eu acho que vai ajudar. Nesse ponto aqui é interessante vocês conseguirem me acompanhar. Imagina aqui, ó, veículo, valor contábil, 100 mil. Deixa eu pegar aqui, vamos construir isso aqui agora. 100 mil. Aí eu tenho aqui, vida útil. Vamos imaginar que a empresa pretende usar esse veículo por 3 anos. 3 anos. Aí eu vou lá e vejo. Imagina que valor residual é 0. Então, o que eu vou ter de depreciação anual? Depreciação anual. Eu vou ter... Não, faz o seguinte, vou colocar 10 mil para ficar redondo o número aqui. 10 mil de valor residual. Quanto que eu vou ter de depreciação? Vou ter 100 mil menos o residual dividido por 3. Perfeito? No ano 1, então está aqui, ó. Ano 1, 2, 3. Contábil, eu vou ter 30 mil no ano 1, 30 mil no ano 2, 30 mil no ano 3. E no fiscal? Não, o fiscal manda você pegar 20% a cada ano. Então, vamos pegar 90 mil, que é o valor depreciável, vezes 20%. Então, eu vou ter... Então, está aqui, ano 4 e ano 5. Somando tudo, quanto que eu depreciei na contabilidade? 90 mil. E quanto que eu depreciei pelo fiscal? Também 90 mil. Ok? Me ajuda aí, se está ficando claro, pessoal. O que vai acontecer na contabilidade? Eu vou ter que fazer o meu ajuste. Eu vou ter uma diferença temporal. O que vai estar na contabilidade? 30 mil. E o que vai permitir no fiscal? 18. Então, eu tenho uma diferença que eu tenho que reduzir a despesa, ou seja, toda vez que eu reduzo uma despesa, eu aumento a base tributável, tá? Não esquece isso. Eu vou ter que reduzir a minha despesa em 12 mil, aumentar a minha tributação em 12 mil, no ano 1. E no ano 2? Também. E no ano 3? Também. E no ano 4? Ao contrário. Agora, no ano 4, vai ter 0 no contábil e o fisco permite reduzir 18. E no ano 5? A mesma coisa. No final das contas, quanto que vai ser a diferença total? No final dos 5 anos é 0. Por isso que ele é uma diferença temporal. Porque ao longo do tempo, ela some, ela zera. Então, no ano 1, eu vou ter que reduzir a minha base de cálculo.
desculpa, a minha despesa, aumentar a minha base de cálculo. Deixa eu colocar aqui para ver se fica mais claro. O que é o meu LALUR? O LALUR é resultado contábil mais adições menos exclusões. E aí eu chego no resultado fiscal. Ok? Então, na contabilidade eu tenho todas as provisões que o CPC define. Aí eu vou ver o que disso eu tenho que adicionar. O que eu adiciono? Aquilo que está a maior na contabilidade, que o fisco fala, volta para cá. Você deduziu a despesa, mas você deduziu muito. Volta um pouco para cá. Então, nesse exemplo aqui, me ajuda aí a entender. Esses 12 mil no ano 1 é uma adição ou é uma exclusão? Põe no chat aí para mim, por favor. Vamos ver se vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio. Que esse é o ponto principal desse entendimento. Repete, pode falar. Por favor. Só repete, por favor, essa pergunta. Tá, vou repetir. Então, o que eu tenho na contabilidade? Eu tenho todos os eventos de receita e despesa conforme o pronunciamento. Aí eu jogo lá para o LALUR. O que o LALUR fala? Olha, você só vai reduzir da base de cálculo da tributação as despesas que eu permito. Então, faz o seguinte, olha na sua contabilidade e compara aquilo que está no contábil e aquilo que está no fiscal. O que tiver a maior no contábil, você vai ter que ajustar. Então, esses ajustes, eles podem ser aumentando a base de cálculo ou reduzindo a base de cálculo. Quando eu faço um ajuste para aumentar a base de cálculo, eu falo que eu estou fazendo uma adição. Quando eu faço um ajuste para reduzir a base de cálculo, eu falo que eu estou fazendo uma exclusão. Ou seja, aumentar a base de cálculo do tributo, adiciono. Reduzir a base de cálculo do tributo, eu excluo. Então, vamos lá, vamos tentar raciocinar aqui. A gente viu que, por essa forma, todo ano... Vamos pegar o ano 1 primeiro. No ano 1, a contabilidade vai ter um lançamento chamado Despesa com Depreciação de Veículos. R$30 mil. Porque a contabilidade adotou o CPC 27 e chegou à conclusão que a vida útil do veículo é 3 anos e não 5, como o fisco diz. Bom, se a vida útil é 3 anos, eu vou depreciar em 3 anos. E aí, eu reconheci na contabilidade uma despesa de 30 mil. Só que o fisco fala, não. A depreciação que eu aceito é 20%. Então, é 20 mil. Se eu tenho na contabilidade 30 mil e eu tenho no fiscal 18 mil, gerou uma diferença de 12 mil. Essa diferença de 12 mil é uma adição ou é uma exclusão? O que vocês acham? Exclusão, adição. E aí, quem que tá? Franciele, exclusão. Quem mais? Pega o raciocínio, só a parte da premissa. Pode falar, Ricardo. É porque vai aumentar a base de cálculo aí, né? Exato. O que acontece? A adição é quando o contábil está maior que o fiscal e eu tenho que aumentar a despesa contábil, a base contábil. E exclusão é quando o contábil tem que reduzir a base de cálculo. Quanto que está... Eu concordo com vocês que isso, no primeiro momento, gera alguma dúvida. Depois vai ficar mais fácil para entender. Quanto que está na contabilidade? 30 mil. Despesa de 30 mil. Aumenta ou reduz a base de cálculo? Despesa de 30 mil reduz a base de cálculo.
que o fisco está falando? Não vou permitir que você reduza a sua base de cálculo em 30, só em 18. Então, você jogou 12 mil a mais. O que você faz com esses 12 mil a mais? Você vai e faz uma adição. Então, no ano 1, adição de 12 mil. No ano 2, adição de 12 mil. No ano 3, adição de 12 mil. No ano 4, 5, é o contrário. Porque no ano 4, tem quanto na contabilidade no ano 4? 0. E o que o fisco permite? O fisco vai permitir os 18 mil. Então, a contabilidade no ano 4 está menor em 18 mil. Aí você vai lá e reduz a base de cálculo. Esse processo de reduzir a base de cálculo eu chamo de exclusão. Tudo bem? Ficou claro? Só tem que ficar claro para todo mundo isso, porque senão alguns pontos que eu vou tratar vai ficar meio complexo. A gente vai voltar, a gente vai fazer exercício, a gente vai fazer umas 2 aulas com alguns exercícios, mas aí preciso entender esse racional. Eu estou saindo do contábil com uma forma de registrar as despesas. E aí eu vou lá para o fiscal e o fiscal manda eu fazer os ajustes. Qualquer ajuste aonde o contábil está maior, a despesa contábil está maior, eu vou adicionar no fiscal. Por que adicionar? Para aumentar a despesa, porque tem muita despesa no contábil, eu tenho que aumentar a base fiscal. E quando é o contrário, o contábil está a maior, eu vou reduzir a base. Tá bom? A gente vai voltar depois para fazer exercícios como esse, mas eu achei interessante aproveitar a pergunta do Ricardo para a gente comentar isso. Tá bom? Então, se ficou alguma dúvida, vocês me perguntem aí no chat que eu volto. Então, a gente vai voltando lá para o nosso CPC 32, é isso que ele fala. Professor, Oi. só para ver se eu entendi. A base de cálculo do valor vai ser o valor do fiscal, então. Perfeito. E aí, o Lalur ele tem que ir ajustado com o valor fiscal e o contábil que a empresa colocou, no caso. Isso. O Lalur, ele nasce com o resultado contábil. Aí você vai fazendo os ajustes para que ele chegue no resultado fiscal. Entendeu? Então, ele tem basicamente três primeiras linhas. Depois tem outras, mas primeira linha, resultado contábil. O que está ali? Todas as normas contábeis. Aí você faz os ajustes de adições e exclusões. O que são essas adições e exclusões? São as normas fiscais sobre as normas contábeis. Tem muitas coisas que as normas contábeis tratam de um jeito e a norma fiscal trata de outro jeito. Aí você faz esses ajustes. Tá? Então, você nasce do contábil, faz os ajustes e chega na base fiscal. Esses ajustes, se aumentar a base de cálculo, eu chamo de adição. Se reduzir a base de cálculo, eu chamo de exclusão. Tá bom? E aí eu tenho 2 tipos de adição ou exclusão. As temporárias e as permanentes. O que são as temporárias? São aquelas que, ao longo do tempo, ela zera. A questão não é que não aceita, a questão é só em que momento aceitar. Essas diferenças são temporárias. Por exemplo, nesse caso que nós citamos da depreciação, essa diferença é temporária ou é permanente? Nós vimos que é temporária, né? Porque depois de 5 anos, ela zera. Né? No começo, o fiscal é maior, depois do 4º e 5º ano, o fiscal passa a ter uma despesa. Aliás, no começo, a despesa fiscal é menor, depois ela passa a ter uma despesa maior e, ao longo dos 5 anos, ela zera. Essa é a diferença temporária. Tudo bem? Ficou claro, auxiliadora? Entendi. Tá bom? A gente vai ter alguns engasgos ainda, mas é um assunto muito relevante. Então, vamos lá. Eu vou abordar os aspectos teóricos, tá?
Eu acho que isso tende a gerar algumas dúvidas. Qualquer ponto vocês coloquem aí, mas não deixa passar batido não, tá? Não deixa pontos relevantes ficarem para trás. Então, o objetivo desse pronunciamento, que nem eu comentei, é tratar tributo sobre o lucro. Tributo sobre o lucro é aquele que precisa do lucro para ser apurado. Lucro presumido, lucro real e lucro do Simples Nacional está fora disso. Só empresas do lucro real. E aí, esse tributo sobre o lucro, ele produz efeitos futuros na empresa. Seja para gerar obrigação futura, seja para gerar crédito no futuro. E esses valores são chamados de, esses créditos, ativo ou passivo fiscal diferido. O que é diferido? É um impacto fiscal gerado para o futuro. Então, toda vez que eu tenho uma obrigação a pagar que foi postergada, a gente usa o termo diferida, foi diferida, eu tenho um passivo diferido. Toda vez que eu tenho um direito a reconhecer, eu tenho um ativo diferido. Então, toda vez que eu tenho uma obrigação para o futuro, eu tenho um ativo, um passivo diferido. Toda vez que eu tenho um direito para compensar no futuro, eu tenho, no caso, falando do C32, tá? Eu tenho um ativo diferido. Pega o exemplo da depreciação que eu acabei de montar aqui. No primeiro ano, eu tenho na contabilidade 30 mil. Aí o fiscal fala, ó, eu só vou aceitar nesse ano 18 mil. Você vai constituir uma diferença temporal de 12 mil. Fala para mim aí, essa diferença temporal é um ativo diferido ou é um passivo diferido? Vou repetir a pergunta. Quando você vai na contabilidade, pegando esse exemplo da depreciação, está 30 mil lá na contabilidade. Aí o fiscal fala, olha, esse ano, no ano 1, eu só vou aceitar 18 mil. Tem 12 mil que eu vou permitir que você compense, mas não esse ano, lá na frente, porque nós temos uma diferença temporal. Então, eu tenho uma diferença de 12 mil entre a contabilidade e o fiscal. Na contabilidade, eu tenho um direito de compensar 12 mil no futuro. Esse 12 mil, ou esse valor para a contabilidade, é um ativo diferido ou é um passivo diferido? O Ricardo colocou passivo. Tem certeza, Ricardo? Os 12 mil é um direito de compensar no futuro ou é uma obrigação no futuro? Ele seria uma obrigação lá no futuro. Você acha que ele tem no futuro ele vai gerar uma obrigação, esses 12 mil? Ou ele vai gerar um direito? Pensa comigo. No futuro, eu tenho 12 mil a mais de despesa para bater no meu imposto. Concorda ou não? Eu estou falando agora de uma despesa que eu vou reduzir a minha base de cálculo. Eu tinha 30, ativo diferido, eu tinha 30 mil de despesa. Toda vez que eu falo despesa, esse raciocínio tem que, aos poucos, a gente vai familiarizando com ele. Toda vez que eu falo despesa para fins de imposto de renda, ele reduz a base. Então, quanto mais eu reduzir a base, melhor para mim. Então, o fisco falou o seguinte, ó, você tem 30 mil de despesa na contabilidade. Eu não vou permitir que você deduza o seu imposto em 30 mil. Eu vou permitir que você deduza 18 agora e 12 mil você vai deduzir no futuro. Então, nasceu um direito de deduzir no futuro 12 mil reais. Se é direito, é um ativo diferido. Então, toda vez que eu faço uma adição, eu estou constituindo um ativo diferido para o futuro. Então, adição, ativo diferido. Exclusão, contrário,
passivo diferido. Tudo bem? Ativo diferido aumenta o ativo e reduz o resultado. Estou colocando aqui. Passivo diferido aumenta o resultado e aumenta o passivo, que gera uma obrigação. Ok? Então, toda vez que eu falar de ativo diferido, significa o seguinte, que eu estou pagando mais imposto hoje, mas que eu vou compensar no futuro. Nesse caso aqui, só pegar o exemplo do veículo. Se ele fosse deduzir os 30 mil, ele ia pagar menos imposto agora e não ia ter direito de compensar no futuro. Mas como o fisco fala, não aceito os 30 mil agora, aceito 18 mil agora e 12 mil em algum momento no futuro, eu estou pagando mais imposto agora e estou criando um direito de compensar no futuro. Tudo bem? Está muito complicado aí? Ficou claro o raciocínio? Se alguém não está acompanhando... Não, agora entendi. Vai ser um direito lá no futuro para ele, né? Os 12 mil, né? Exato. Ele está pagando mais agora, você concorda comigo? Porque se eu fosse deduzir 30 mil, ia pagar menos imposto. Só estou deduzindo 18. Então, eu pago mais agora, mas gero um direito de compensar no futuro. Esse direito de compensar no futuro é o meu ativo diferido. Tudo bem? Se ficou claro isso aqui, pessoal, a gente andou um bom caminho. Ativo diferido são adições que eu vou compensar no futuro. Qualquer adição, só as adições temporais. Aquilo que é permanente, eu não tenho direito de compensar. Ok? E a exclusão é aquilo que eu vou pagar no futuro. Então, gera uma obrigação. Tá bom? Voltando aqui para a nossa... Professor? Pode falar. Aquele ICMS a recuperar, ele está dentro do ativo diferido também ou não? Não, porque ele não é sobre o lucro, tá? Mas ele tem lá um tratamento diferenciado. E, assim, se você for na essência do termo, ele é um ativo diferido, sim, tá? Mas, contabilmente, o grupo de ativos diferidos está se referindo aos termos do CPC 32, que é tributo sobre o lucro, tá? Mas você tem, sim, um diferimento do seu crédito ICMS. Não sei se você está falando do CIAP, né, que é aquele crédito do ativo imobilizado que você toma em 48 meses. Isso é um ativo, ele teria o conceito de ativo diferido também, tá bom? Mas ele não entra no CPC 32, que ele é um outro conceito. Entendeu? Perfeito, Ricardo. Muito bom. Então, vamos lá. Então, é isso, tá? O objetivo desse pronunciamento é tratar desses ativos e passivos diferidos. Ativo diferido, quando eu tenho um direito que vai ser compensado lá na frente, e passivo diferido, quando eu tenho uma obrigação que vai ser paga lá na frente. E aí tem alguns termos que o pronunciamento nos traz. Alguns já são bem familiares, mas eu acho importante sempre a gente tratar isso aqui. Resultado contábil é o lucro ou prejuízo para um período antes da dedução dos tributos sobre o lucro, ou seja, é o resultado contábil antes de você apurar os impostos. É o ponto de partida do CPC 32, é o ponto de partida do LALOR. Lucro tributável, se for lucro, né? Ou prejuízo fiscal, se for prejuízo, é o lucro ou prejuízo para o período, determinado de acordo com as regras estabelecidas pelas autoridades tributárias. Então, uma coisa que a gente precisa entender aqui, o CPC não trata nenhum tema tributário, tá? Ele apenas indica como vai fazer o registro de acordo com as definições dos respectivos órgãos competentes. Eu tenho despesas tributárias ou receitas tributárias, que são os valores que vão ser usados para gerar o lucro ou o prejuízo em relação à apuração do imposto sobre o lucro. E aí eu posso ter um tributo, um lucro
corrente ou lucro diferido, tá? O que é um tributo corrente? É o valor do tributo devido nesse período. Então, se vocês lembrarem, não sei se algum de vocês vai lembrar, se observou isso, nas demonstrações contábeis das empresas que a gente trabalhou nesses períodos aí, lá no finalzinho tem lá tributos correntes sobre o lucro, tributos diferidos sobre o lucro. O que é isso? Tributo corrente é o tributo que ele vai ter que pagar agora. Tributo diferido é o tributo que vai ser pago no futuro, que gerou ou um ativo diferido ou um passivo diferido. Lá no resultado, tanto o corrente quanto o diferido, eles apuram o resultado, né? A diferença é que um eu tenho que pagar agora e o outro eu vou pagar no futuro, tá? Então, toda vez que você ouvir o termo tributo corrente, significa que é o imposto que eu tenho que pagar nesse período. E diferido é o tributo que eu tenho que pagar em período futuro. Um tributo diferido, ele pode ser um passivo fiscal diferido ou um ativo fiscal diferido. O que é um passivo fiscal diferido? Passivo fiscal é uma obrigação futura. Ativo fiscal é um direito futuro. Tá ok? Direito futuro é qualquer evento que vai reduzir o meu imposto a pagar. Ok? Se eu vou pagar menos imposto, eu tenho direito. Se eu vou pagar mais impostos, eu tenho uma obrigação. Se for presente, eu chamo de obrigação corrente. Se for futura, eu chamo de obrigação diferida. Ok? Então, se eu tenho uma despesa que eu adicionei, qual que é o efeito prático no meu tributo corrente? Vamos lá, me acompanha aqui. Vamos ver se vocês conseguem me dar as respostas. Uma adição. Qual que é o efeito que uma adição gera no tributo corrente? O que vocês acham? Uma adição na base de cálculo. Qual que é o efeito que ele vai gerar no tributo corrente? Se eu faço uma adição, eu aumento uma base de cálculo. Então, se eu aumento a base de cálculo, eu aumento o tributo corrente. Aumenta o tributo corrente. Por outro lado, uma adição gera um ativo diferido, porque eu aumentei o tributo corrente, eu aumentei o que eu vou pagar e eu vou reduzir o tributo futuro. Ok? Por outro lado, uma exclusão, o que acontece? Reduz o tributo corrente, gera um passivo diferido, que vai aumentar o tributo futuro. Tá claro isso ou não? Então, é isso. Toda vez que eu adiciono, eu estou aumentando a minha base de cálculo. Se eu estou adicionando e estou aumentando a minha base de cálculo, eu estou pagando mais imposto agora e estou gerando um crédito futuro. Ok? É isso que o pronunciamento está dizendo para a gente aqui. E aí, dentro dessas diferenças, é aquilo que eu falei. Nós temos as diferenças temporárias dedutíveis. Eu tenho dois tipos de diferenças, as temporárias e as permanentes. As permanentes nem são tratadas aqui, porque se é uma diferença permanente, não é um ativo, não gera crédito nenhum. Agora, as diferenças temporárias que são dedutíveis, eu trato na contabilidade como ativo, se for um crédito, como passivo, se for uma obrigação. E, além disso, eu tenho os prejuízos fiscais não utilizados, né? O lucro real permite que as empresas aproveitem lucros apurados em períodos anteriores, prejuízos, perdão,
prejuízos apurados em períodos anteriores e abatam lucros futuros. A gente vai tratar bastante disso na próxima aula, tá? Aqui a gente vai focar mais nas diferenças temporárias. Mas eu tenho duas formas de reconhecer isso no meu ativo. Diferenças temporais e créditos fiscais, tá? Oriundos de prejuízos fiscais ou de outras origens. As diferenças temporais são obtidas a partir das adições e das exclusões, e os prejuízos fiscais a partir de resultados negativos apurados ao longo dos períodos, ok? Aí está o termo lá. Diferença temporária é o quê? É a diferença entre o valor contábil, seja ativo, seja passivo, do balanço patrimonial, né, e a sua base fiscal. E ela pode ser tributária, tributável ou dedutível, ok? E aí, a base fiscal ativa ou passiva, ela é definida para fins fiscais. Tudo bem, pessoal? Aqui são só os termos que a gente usa lá no pronunciamento. Até um exemplo aqui, ó. A base fiscal de um passivo é o seu valor contábil menos qualquer valor que seja dedutível para fins em relação a períodos futuros, né? No caso, a receita é recebida antecipadamente. Então, toda vez que eu tenho um passivo tributável diferido, significa que eu estou jogando uma receita para ser tributada lá na frente. Por isso, é uma obrigação futura. E toda vez que eu tenho uma despesa postergada, eu estou jogando para frente o direito de pagar menos imposto. Portanto, é um ativo. Ok? A partir disso, nasce o reconhecimento desses eventos, seja passivo ou ativo fiscal. E aí tem os dois, né? Corrente e diferido. Toda vez que eu falar de ativo e passivo fiscal corrente, significa o imposto gerado para pagamento nesse exercício que está sendo fechado. E diferido em períodos futuros. Então, diz lá o pronunciamento. Os tributos correntes relativos a períodos correntes e anteriores devem, na medida em que não estejam pagos, ser reconhecidos como passivo. Se o valor já foi pago, relacionado ao período atual ou anterior, se eu paguei em excesso, né, ele vai gerar um ativo. O benefício referente a um prejuízo fiscal que pode ser compensado para recuperar o tributo corrente de um período deve ser reconhecido como ativo. Tá? Está dizendo aqui o seguinte, se eu paguei o imposto a mais e aquele valor pago a maior pode compensar no futuro, ele vira um ativo. Tá? Mas o termo que a gente precisa usar aqui é tributo corrente, significa tributo devido no exercício corrente. E tributo diferido? Bom, tributo diferido é aquela diferença temporária, já sabe, diferença temporária é aquela que ao longo do tempo vai ser eliminada. Com o tempo, ela gera a compensação. E aí, essas diferenças temporárias geram um ativo fiscal diferido se for um direito ou um passivo fiscal diferido se for uma obrigação. E esse reconhecimento ele vai ser feito no período em que nascer aquela obrigação e vai sendo compensado à medida em que eu for utilizando. Né? Então, essa diferença é uma diferença temporária, tributável, e a obrigação de pagar o tributo é um passivo fiscal diferido. À medida em que a entidade recupera esse valor, ela vai sendo tributada, né, e vai reduzindo a sua obrigação. Tudo bem? Qualquer ponto, vocês coloquem aí. Algumas diferenças temporárias, elas surgem quando a receita, a despesa, ela está incluída no lucro contábil. Então,
como que vai acontecer para nascer essas diferenças temporárias? Eu tenho que pegar o balanço, a demonstração do resultado, que é apurado com base nas normas contábeis, e olhar vis-à-vis, né, comparar com as normas fiscais. E aí, todo item que tiver um tratamento diferenciado entre o contábil e o fiscal, ele vai gerar um ajuste. Se eu tiver que aumentar a base de cálculo, esse ajuste vai ser uma adição, portanto, vai gerar um ativo diferido. Se eu tiver que reduzir a base de cálculo, esse ajuste vai gerar uma exclusão. E, portanto, ele vai gerar um passivo diferido. Então, esse processo de identificação, ela vai sendo reconhecida e amortizada à medida em que os ajustes ocorrem. Para isso, existe lá no fiscal 2 livros, que é o LALUR, né? O LALUR parte A e o LALUR parte B. O LALUR parte A é onde eu apuro a base fiscal a partir de adições e exclusões. E o LALUR parte B é onde eu controlo esses saldos, essas diferenças ao longo dos exercícios, né? E essas diferenças temporais, elas podem surgir também quando os ativos são adquiridos e assumidos em combinação de negócio, ou seja, eu faço uma fusão de operações de diferentes atividades, isso pode gerar obrigação tributária. Quando os ativos são reavaliados, né, também pode gerar uma obrigação tributária. Aumento patrimonial gera obrigação de imposto de renda. Quando eu tenho ágio, o que é ágio? Aquisição de investimento com base numa expectativa de rentabilidade futura, o famoso goodwill. Eu comprei um investimento que hoje vale 10, mas eu aceitei pagar 20. Por que eu paguei 20 se ele vale só 10? Porque eu tenho uma expectativa de rentabilidade futura. Isso vai ser tratado lá no meu LALUR, para ver se, à medida em que essa rentabilidade vai ocorrendo, que essa expectativa vai se caracterizando, ela vai se tornando real, eu vou tributando. Tá? Eu tenho a base fiscal, né, do ativo passivo, que ela é transpassada de um exercício para outro, e aí eu vou fazendo as movimentações, e eu tenho também o valor dos investimentos entre empresas relacionadas, que também pode gerar uma base fiscal. Tá? Isso aqui são as exceções que o pronunciamento traz, além dos ajustes de adições e exclusões. Esses eventos podem gerar diferenças temporárias. Tá? E ela pode surgir no início, né, pelo reconhecimento de um ativo ou passivo, e ser realizado a partir da movimentação das empresas. Tudo bem? Algum ponto aqui, pessoal? Alguma dúvida, algum comentário? Posso tocar? Ok? Bom, então, continuando aqui em relação à diferença temporária dedutível, né? O ativo fiscal diferido deve ser reconhecido para todas as diferenças temporárias dedutíveis. De novo, eu falei isso algumas vezes. Eu tenho 2 tipos de diferenças temporárias. Aquelas que são dedutíveis, né? E aquelas que são indedutíveis ou permanentes. As diferenças temporárias dedutíveis geram o direito ou um ativo diferido ou uma obrigação que é um passivo diferido. E as diferenças permanentes, aquelas que são indedutíveis, não geram um ativo nem passivo diferido, tá? Isso vale tanto para os ajustes de adições e exclusões, como para as exceções
que o pronunciamento trouxer, goodwill, reavaliação ou outros eventos. E aí, esse passivo ele tem que ser avaliado a respeito da sua liquidação, que é o processo de mensuração, né? Seja o ativo diferido ou o passivo fiscal diferido, ele passa por um processo de mensuração. Para quê? Para verificar se a sua realização realmente vai acontecer. E se não acontecer? Se eu tiver lá créditos, seja de diferença temporária, seja de prejuízo fiscal, que não é realizado, que não é compensado, que não gera benefício econômico futuro para a empresa. Aí nós temos que entrar naquele conceito lá do CPC 00. Né? Um ativo ele tem que ser mensurável, tem que estar sob o controle da empresa e tem que gerar uma expectativa de geração de benefício econômico futuro. Não adianta eu ter um ativo diferido se aquilo não vai gerar benefício econômico futuro para a empresa. No caso do ativo diferido, o benefício futuro econômico pretendido pela empresa é pagar menos imposto de renda. Acompanha comigo o raciocínio aqui. No caso do ativo fiscal diferido, o benefício econômico futuro que a empresa vai ter com esse ativo é pagar menos imposto, ok? Quando que eu pago imposto em se tratando de CPC 32? Eu pago imposto quando eu tenho lucro. Quando eu tenho lucro, eu tenho base tributável e aí eu posso utilizar os meus créditos para pagar menos imposto, para reduzir a minha tributação. Portanto, se eu não tenho lucro, eu não tenho compensação. E se eu não tenho compensação, aquele ativo não gera benefício econômico para a empresa. Acompanhe comigo o raciocínio. Eu só posso ter um ativo se ele gera benefício econômico futuro. E ele só gera benefício econômico futuro quando eu tenho a possibilidade de reduzir a minha base de imposto. E quando que eu reduzo a base de imposto? Quando eu apuro imposto e pago. E aí eu vou lá e reduzo a partir dos meus créditos. Então, se eu não tenho lucro, eu não tenho imposto. E se eu não tenho imposto, eu não posso reconhecer o ativo diferido. Portanto, um dos princípios para que as empresas possam reconhecer o seu ativo diferido é a expectativa de geração de lucro tributável futuro. Se eu tenho lucro tributável futuro, eu tenho a possibilidade de gerar obrigação tributária. E quando eu gero obrigação tributária, eu posso compensar a partir dos meus créditos. Tudo bem? Então, se a empresa não tem expectativa de geração de benefícios, de lucros futuros, melhor dizendo, eu não posso reconhecer o meu ativo diferido. Ok? E aí, a empresa, a gente vai fazer isso na aula que vem, só vai passar por esse tema agora, a empresa precisa avaliar qual que é a sua expectativa de lucro futuro, porque ela precisa saber se ela vai ter a capacidade de compensar aqueles créditos fiscais. E aí, como que a empresa vai fazer essa análise? Ela precisa ver se ela tem diferenças tributáveis suficientes para utilizar em bases futuras antes que aquele direito, né, aqueles créditos se expirem, né? No caso do Brasil, o crédito tributário ele não, de base fiscal ele não expira, mas a legislação já trata caso aqueles que expirem. Né? Se for provável que a entidade terá lucros tributáveis antes dos prejuízos fiscais serem expirados, ou se as causas que deram origem àqueles créditos vão ou não ocorrer. Tá? Então, eu preciso pegar e projetar a minha demonstração de resultado contábil,
trazer para o LALUR e verificar nos próximos anos qual que é a minha expectativa de geração de benefício econômico futuro. Tá bom? Isso aqui a gente vai fazer cálculos na semana que vem. E aí, a partir da definição desse período, então eu pego o meu demonstrativo de resultado, projeto nos próximos 10 anos, faço a apuração do resultado, vejo quanto daquilo vai gerar de crédito fiscal e é esse valor que eu posso reconhecer no meu ativo. Não significa que o direito deixou de existir, não. Significa que a contabilidade está mensurando quanto daquele ativo vai gerar benefício econômico futuro nos próximos anos. Tá? Aquilo que não tem expectativa de geração de benefício econômico futuro, ele não é reconhecido como ativo para fins contábeis. Né? Eu posso ter o tratamento fiscal necessário, mas para fins contábeis, ele não é reconhecido como ativo. Então, esse valor, ele é mensurado, né? Ele é medido para verificar o quanto desse ativo pode ser reconhecido, e ao final de cada período, as empresas devem reavaliar aquele crédito para verificar se o direito que ele tem condiz com a expectativa de geração de benefícios futuros. Imagina o seguinte, eu tenho 1 milhão de prejuízo fiscal para compensar no futuro. Posso compensar? Pode. Mas quando que eu vou compensar esse prejuízo futuro? Quando eu tiver lucro, e aí eu pego 30% daquela base e posso abater com o prejuízo anterior. Ok? Então, para esse ativo ter expectativa de geração de benefício, eu tenho que ter uma expectativa de lucro. Eu preciso deixar claro, demonstrar que eu tenho essa capacidade de ter lucros futuros, e aí, a partir dessa capacidade futura de gerar lucro, eu reconheço o meu ativo diferido. E aí eu faço mensuração. Né? O que é mensuração? É definir o valor para não garantir, né, está lá no 00, que nenhum ativo esteja reconhecido por um valor superior ao da sua realização e nem o passivo por um valor superior ou inferior ao seu desembolso. Então, como que funciona esse processo de mensuração? Nos passivos, eu pego os valores correntes referentes aos períodos, seja o corrente, seja o anterior, e eu vou mensurar pelo valor esperado que eu vou pagar de imposto. Né? Esse é a mensuração. Meu passivo tem que espelhar a expectativa, um passivo diferido, né? Corrente e diferido. A expectativa de pagar no período é corrente, a expectativa de pagar nos próximos períodos é diferido. É assim que eu mensuro. Então, eu projeto como se eu fosse apurar o meu imposto de forma antecipada, estimada. Ativos e passivos fiscais diferidos devem ser mensurados pelas alíquotas que se esperam que sejam aplicadas. Então, vou lá na legislação e vejo. Imposto de renda normal, 15%, mais adicional de 10%, CSLL, 9%, é a alíquota que eu vou usar para a projeção. Por quê? Porque não faz sentido eu projetar por uma alíquota diferente daquela que vai ser aplicada na realidade, né? Na data. Então, que os ativos e passivos fiscais espelhem a expectativa que a empresa tem de pagar determinado imposto. E aí, esses passivos e fiscais diferidos não devem ser descontados, eles não devem ser trazidos a valor presente. E essa apuração, essa mensuração de ativos e passivos sobre a base descontada tem que ser feita uma programação detalhada, né, da periodicidade da reversão de cada diferença temporária. Olha lá, diferença temporária, ele tem um tempo para que aquela diferença deixe de existir. Se passa o tempo e aquela diferença não deixa de existir, é porque tem algum problema, né? Ela não deixou de ser temporária. Então, é preciso que toda diferença temporária tenha uma programação de
quando ela vai ser revertida. Pega o exemplo da depreciação que a gente falou no começo lá. No ano 1 tem 12 mil, no ano 2 tem 24, no ano 3, mais 12, né? Tem 36, no ano 4 eu reduzo, passo para 18, no ano 5 eu reduzo zero. Pronto. Essa é a minha programação da periodicidade da realização ou da reversão daquela diferença temporal. Toda diferença temporal precisa ter uma data estimada, uma expectativa de realização daquela diferença, daquele ajuste. Ok? E aí, de novo, ele reforça que esses ativos e passivos devem ser revisados ao final de cada período, né? E aí, esse valor, ele, se não for a sua realização deixar de ser provável, se a expectativa de geração de benefício deixar de ser provável, a empresa precisa baixar aquele ativo, né? Um ativo diferido só pode permanecer no balanço quando há uma expectativa de que aquilo gere benefício para a empresa. E aí, os ativos fiscais diferidos, né, a sua apresentação, a sua evidenciação nas demonstrações contábeis, né, ele só deve aparecer nas demonstrações como um ativo se a empresa tiver legalmente o direito executável, né, se tiver alguma discussão, alguma controvérsia com o fisco, esse ativo não pode ser demonstrado, né? Ativo contingente não vai para o balanço, né? O que é ativo contingente? Toda divergência, todo direito que a empresa entende que tem, mas que o fisco não reconhece. Só vai para o ativo diferido se for um crédito líquido e certo reconhecido pelo fisco, ok? Esses ativos e passivos, eles são mensurados separadamente, dois instrumentos financeiros, né, que ele está falando aqui, e ele tem um pronunciamento específico, que é esse que a gente está falando, tá? Então, ele, apesar de ser um ativo, né, um ativo não tangível, não físico, né, ele é um direito, ele não é mensurado com base no CPC do instrumento financeiro, tá? É isso que ele está dizendo aqui. Ok, em relação à divulgação, como que é feita a divulgação desses valores, seja para ativo, seja o passivo? Então, os principais componentes das despesas e da receita tributária, eles devem ser divulgados separadamente. Eu tenho que ter lá o que é receita e o que é despesa. E o que tem que compor, o que vai estar incluso nesses itens de receitas e despesas? As despesas e receitas tributárias correntes. Então, quando eu for demonstrar essa nota, eu tenho que separar o que é corrente e o que é diferido. O que é corrente é do exercício atual e o que é corrente é uma estimativa de exercícios futuros. Qualquer ajuste que for reconhecido referente a períodos anteriores, de repente, nesse exercício, eu estou ajustando algo referente a exercícios anteriores, tem que estar destacado na nota explicativa, na divulgação. O valor das despesas referentes à realização ou à reversão de diferenças temporárias, então eu tenho que ir lá fazer a mutação, o saldo era tanto, eu adicionei tanto, eu excluí tanto, o saldo final era tanto. Isso tanto para diferenças temporárias, quanto para os tributos correntes que são apurados. Devem também aparecer nessas notas, né, o valor do prejuízo fiscal que eu estou usando para reduzir o imposto do período. Né? Então, imagina que nesse período eu tive lucro, eu peguei uma parte daquele lucro, eu abati a partir de prejuízo fiscal de exercício anterior, eu tenho que estar mostrando, divulgando
quanto desse valor do meu crédito eu usei para abater aquele imposto, né? Eu tenho também que evidenciar as despesas com tributos diferidos, né, que é proveniente de baixa reversão de um ativo fiscal diferido, né, de acordo com alguma estimativa de exercícios anteriores, né, e eu tenho também que evidenciar se existe algum efeito tributário quando a empresa muda as suas estimativas. Então, CPC 23, ele fala das políticas contábeis, né, mudança estimativa e retificação de erro. Quando há alguma mudança estimativa ou algum erro que a empresa está ajustando, e isso tem efeito, tem impacto na contabilidade, eu tenho que estar evidenciando quanto disso foi impactado em função da adoção do CPC 32. Quantos meus ativos e passivos diferidos, quantos meus tributos correntes ou diferidos sofreram de impacto em função desse evento. Bom, aqui nós temos um modelo de evidenciação, né? É o modelo de nota explicativa, que está lá no próprio pronunciamento. Então, ele me dá aqui uma entidade que tem a sua apuração de imposto, está lá X1 e X2, 2 anos seguintes. Ele tem o lucro contábil, né? E aí ele fez a apuração das alíquotas, gerou quanto foi de ajuste, né? Os não dedutíveis, que são os permanentes, e os dedutíveis, que são os temporais, e gerou a sua despesa tributária, ou seja, o imposto devido em X1 e em X2. E aí ele precisa conciliar isso. Ele precisa conciliar isso a partir das suas demonstrações contábeis. Está aqui. Então, 750 seria o corrente, menos 50, que é diferido, dá 700, que é o que vai estar conciliado aqui, né? E os 60 é os não dedutíveis. Então, lucro contábil, né? Desse lucro, você apura um imposto devido de 700, mais 60, que é o não dedutível, a sua despesa tributária total é 760. Então, o que ele manda fazer na demonstração é fazer essa conciliação a partir desses dois modelos. Tudo bem, pessoal? Algum ponto? Agora vou fazer um exemplo aqui, que é bem parecido com o que a gente vai pedir no exercício. Tem três questões que caíram no concurso, né, que a gente consegue resolver a partir desses temas aqui. Até aqui, tudo bem? Algum ponto, alguma observação? Se ninguém tiver, Bom, voltando então, o que eu tenho aqui? Vamos tentar fazer um exercíciozinho para a gente começar a entender isso. Imagina que eu tenho um lucro antes do imposto de renda e contribuição social de 1.100.000. Aí eu tenho que adicionar esses dois eventos. 320 mil referente à diferença temporal e 105 mil referente à diferença permanente. Então, eu vou chegar no valor de 1.525.000. Na contabilidade está 1.100.000. Aí eu vou lá para a legislação fiscal e o fisco fala, opa, tem 320 aqui que você pode até compensar, mas não agora, lá na frente. Eu vou chamar isso de diferença temporal. Soma na base de cálculo do tributo corrente. E eu tenho 105 mil que eu não permito em momento algum, porque a legislação veda por algum motivo. Então, essa diferença também eu somo, só que a diferença temporal gera um ativo diferido. A diferença permanente não gera nenhum ativo. Então,
lucro contábil, mais adição temporal, mais adição permanente, cheguei no lucro fiscal, que dá 1.525.000, somos esses três. Aí eu vou apurar o imposto, né? Para facilitar aqui, vamos usar 34% de RPJ, que na verdade, é 25%, ficou errado aqui. Deixa eu ver se eu corrijo aqui, eu tenho ele aqui. Ele é 25%, não 34%. É 10 mais 15, né? Aí seria 34 se somar os 9 da CSLL. Deixa eu só corrigir aqui rapidinho, para o exercício ficar certinho. Então, aqui, deixa eu voltar agora para a tela. Aqui, agora acho que ficou melhor. Então, aplicando a alíquota, a base de cálculo é 1.525.000, aplica 25%, por que 25%? 15% do IR normal, mais 10% do IR adicional. 1.525.000 vezes 25% dá o IR corrente, 381.250. E se eu pegar 1.525.000 aplicar 9%, vai dar a minha CSLL corrente, 137.250. Somando o IRPJ de 381 com a CSLL de 137, o total do meu imposto corrente é 518.500. Então, eu vou ter que reconhecer essa obrigação. Eu tenho um passivo a ser reconhecido. Debito lá no resultado. Toda vez que eu debito no resultado, eu estou reduzindo o meu lucro. Debito imposto corrente e credito impostos a recolher lá no meu passivo. Seria IRPJ a recolher e CSLL a recolher. Total, 518.500. Isso se refere aos impostos devidos que devem ser recolhidos no período. Ok? Desses dois valores que eu adicionei, tem algum, aqui, desses dois valores que eu adicionei, tem algum que é diferença temporal? Tem os 320. Então, esses 320 que eu adicionei agora, vai gerar um benefício futuro, porque lá na frente eu vou reduzir a minha base de cálculo, porque é uma despesa que em algum momento eu vou utilizar no livro fiscal. Então, eu vou reconhecer o meu IR diferido e a minha CSLL diferida. Como que eu faço isso? A mesma fórmula. Aplica a alíquota sobre o valor da diferença temporal. 320.000 vezes 25%, 80.000 de IRPJ diferido. 320.000 vezes 9%, 28.800 de CSLL diferido. Somando IRPJ diferido mais CSLL diferido, total do meu imposto diferido. Esse imposto diferido gerou um ativo. Por quê? Porque é um direito de pagar menos imposto no futuro. Como assim? Eu tenho uma despesa que lá na frente eu vou usar para reduzir o meu tributo. Então, eu tenho uma despesa que lá na frente vai servir para pagar menos impostos. Então, isso gera um direito, um ativo não circulante, porque é no longo prazo, não é nesse exercício. Contra quem? Contra o resultado. No resultado, eu tenho imposto corrente, que gera uma obrigação, e tenho imposto diferido, nesse caso aqui, que gera um direito. Somando IRCS dá 518 de corrente, somando IRCS dá 108 de diferido. Como que fica o meu resultado depois disso? LAIR, lembra que contabilidade é o LAIR, fiscal é o LALUR, tá? Lucro antes do imposto de renda, 1.100.000. Quanto que eu apurei de imposto diferido? 518.500, desculpa. Quanto que eu apurei de imposto corrente?
518.500. Vai reduzir o meu resultado. E quanto que eu apurei de imposto diferido? 108.800. Vai aumentar o meu resultado. Quanto que fica o meu resultado final? 1.100.000 de LAIR, menos 518.500 de imposto corrente, mais 108.800 de imposto diferido. O resultado após o imposto, 690.300. Tudo bem aqui, pessoal? Estão aí? Alguma dúvida? Algum ponto? Algum comentário? Tudo certo aí? Ok? Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida, algum ponto que queria esclarecer? Se ninguém tiver nenhum ponto, eu vou passar para os exercícios. Estão aí mesmo ou estou falando sozinho aqui? Opa! Tem que começar a dar aula com a câmera ligada, já imaginou? Para vocês olhando para minha câmera aqui. Marcial está aí, Francisco, Diel. Tudo bem, pessoal? Entenderam o exercício? Entenderam esse modelo que eu fiz aqui? Porque se vocês entenderam, vocês vão conseguir. Raíssa presente. Se vocês entenderam, vocês vão conseguir fazer as 3 questões. Se vocês não entenderam, vocês não vão conseguir fazer as 3 questões. Tudo bem? Letícia está tentando entender ainda. Ficou algum ponto aí, Letícia? Se você quiser que eu comente, Ricardo. Se vocês quiserem que eu comente, eu volto. Ficou ok aí, Ricardo? Ricardo, Letícia, Raíssa, Wagner. Tudo bem, pessoal? Ficou claro? Porque o exercício, você vai ter que me fazer o cálculo parecido com isso que eu coloquei aqui na tela, tá? E aí vai ter que dar a alternativa correta. Pode revisar? Fiquei perdido, diferido. Também gostaria de revisar. Vamos lá. Eu vou revisar, só não posso fazer com vocês agora, tá, Raíssa? Eu vou fazer depois que vocês me entregarem, eu vou lá e faço com vocês. Deixa eu passar de novo aqui, então, e aí vamos ver se fica claro. Lucro antes do imposto de renda da contribuição social, 1.100.000. Aonde que eu pego isso? Lá na minha DRE, resultado contábil. Aí eu trago para o resultado fiscal. Aí eu olho o contábil e olho o fiscal. Por exemplo, aquela depreciação que a gente falou no começo lá. Aí eu vou enxergar que eu tenho 320.000 de despesas que está na contabilidade, mas o fisco só permite isso no futuro. Eu chamo isso de diferença temporal. E tenho 105.000 que está na contabilidade que o fisco não permite. Eu chamo isso de diferença permanente. Então, eu tenho que ajustar a minha base. Qual que vai ser a minha base fiscal? Vai ser o lucro que está na contabilidade, mais as diferenças que o fisco não permite para mim nesse momento. Então, eu somei 1.100.000, mais diferença temporal, mais diferença permanente. Total da minha base de cálculo, 1.525.000 da base de cálculo fiscal, ok? Essa é a base de cálculo do imposto que eu tenho que pagar. Quanto que é o imposto que eu tenho que pagar aqui? Eu não estou falando de compensação de nada, só da apuração do imposto devido. Bom, do IRPJ é 25%, 15% do IR normal, mais 10% do adicional. 25% sobre 1.525.000 dá 381.000 de imposto de renda a pagar. E em relação a CSLL, 1.525.000 vezes 9% vai gerar 137.250 de imposto corrente a pagar. Então, somando de CSLL, né? Somando 381.250 de R mais 137.250 de CSLL, eu cheguei em 518.500. O que é isso?
é o total do imposto corrente que eu tenho que pagar no período. Imposto corrente é obrigação é passivo. Imposto corrente é obrigação de desembolsar e de pagar. Como que eu faço isso? Debito o meu resultado, reduzindo o meu lucro. Toda vez que eu debito o resultado, eu estou reduzindo o meu lucro. E credito um passivo, credito a minha obrigação. Quanto de imposto corrente eu tenho? 518.500. Significa o quê? Que eu tenho que pagar, nesse período, esse valor. Então, está aqui. Debita imposto corrente, lá no resultado, credita imposto a recolher. Toda obrigação reduz o meu resultado. Ok, já apurei o corrente. Corrente é só pegar a base do lucro fiscal e aplicar as alíquotas. E o diferido? Tem alguma diferença que vai gerar benefício futuro? Seria as adições? Bom, vamos lá. O que nós somamos do lucro? Somamos 320 de diferença temporal e 105 de diferença permanente. A diferença temporal gera um benefício futuro, a diferença permanente não gera um benefício futuro. Então, a diferença permanente não é um ativo diferido, porque ela não tem expectativa de geração de benefício econômico futuro. E a diferença temporal? A diferença temporal é permanente, é um ativo diferido, porque ela vai gerar benefício econômico futuro. Então, vamos constituir esse ativo. Como que eu faço para constituir? Eu aplico as mesmas alíquotas. Aqui eu apliquei 25% sobre 1.525.000, cheguei no imposto de renda corrente. Apliquei 9% sobre 1.525.000, cheguei na CSLL corrente. Em relação ao diferido, aplico 320.000 sobre 25%, chego no IRPJ diferido. Da onde que veio 320.000? Aqui é a minha diferença temporal. Ah, mas e os 105.000? Por que eu não posso colocar? Porque é permanente. Diferença permanente não gera benefício econômico futuro. Então, 320.000 vezes 25%, eu tenho meu IR diferido. 320.000 vezes 9%, eu tenho a minha CSLL diferido. Somando os dois, IR corrente e CS corrente, eu tenho um total de imposto corrente de 518.000. Isso reduz o meu resultado e gera uma obrigação. E em relação ao diferido, somando o IR diferido e a CSLL diferida, eu tenho 108.800. Isso gera um direito. Se gera um direito, melhora o meu resultado. Então, como que vai ficar o meu resultado lá? Vai ficar 110.000. Por que 1.100.000, aliás? 1.100.000. Por que 1.100.000 e não 1.525.000? Porque o contábil é 1.100.000. O fiscal é 1.525.000. Eu só uso o fiscal para apuração do imposto. Mas no meu resultado, eu vou partir de 1.100.000. Menos o corrente, 518.500. Mais o diferido, 108.800. Por que eu somei o diferido? Porque ele gerou um direito. Gerou um ativo, melhora o resultado. E o corrente gerou uma obrigação. Gerou uma obrigação, piora o resultado. Então, 1.100.000 menos 518.500 do imposto corrente, mais 108.800 do imposto diferido, eu vou chegar em 690.300, que é o resultado após os impostos. Tudo bem aqui? Ficou ok? Entenderam? Algum ponto? Alguma questão que alguém gostaria de... Ok, auxiliadora? Ok, então, pessoal. Ok, Francisco? Então, o que nós temos agora? Tem 3 questões, tá? As 3 questões, elas usam os mesmos conceitos que a gente abordou aqui, tá? Então, essa caiu numa prova para contador do Ministério Público lá de Alagoas, da FGV, caiu em 2018.
Essa aqui, se não me engano, caiu na prova do CFC, e essa caiu numa prova para contador na DPE, Delegacia Pública do Estado, sei lá o que é isso. Também, as três tratam bem parecido com esse modelo, tá? Então, o que eu quero que vocês façam? Apurem e me deem a resposta nesse modelo aqui. Eu quero enxergar como vocês chegaram no imposto corrente, dessa forma, como vocês chegaram no imposto diferido, e depois os três pedem para vocês darem o resultado após o imposto. Faz o DREzinho aqui, LAIR, menos imposto corrente, menos imposto diferido. Tudo bem? Esses três vocês me entregam ainda hoje, tá? Quem me entregar ainda hoje, vale a nota cheia no final do semestre, 0 a 10. Quem entregar no outro dia, vale a metade da nota, tá? Então, esse é o primeiro item que vocês me entregarão hoje. O segundo, que é para a semana que vem, na sexta-feira que vem, eu postei lá no AVA um artigo. O artigo, ele trata do CPC 32. O título do artigo chama-se Tratamento Contábil dos Tributos sobre o Lucro em um estudo comparativo na mudança das normas brasileiras. Então, esse artigo foi feito em 2013 e tentou analisar quais que foram os efeitos do tratamento contábil que as empresas davam sobre esses tributos, resultados sobre o lucro, né, em função das mudanças das normas. Antes não tinha qualquer limitação de reconhecimento desses valores. Agora, com a adoção do CPC 32, é necessário cumprir alguns requisitos, algumas limitações. Então, para hoje, resposta das três questões com a memória de cálculo, ok? Eu quero a memória de cálculo. Para a semana que vem, resumo dos artigos. Ok? Qualquer artigo, qualquer resumo repetido, vou anular os dois, tá? Não, cada um faz o seu resumo, tá? Tudo bem? Alguma dúvida? Algum ponto? Se ninguém tiver mais nenhum ponto, eu vou encerrar a gravação por aqui e aí eu vou ficar à disposição caso alguém tenha alguma dúvida, algum comentário, algum ponto adicional a tratar. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Vai ficar lá no portal, está lá tanto o artigo quanto os slides. E aí, até as 10h30 de hoje, vocês me mandam essas três questões, ok? Estou online aqui, qualquer dúvida vocês podem me chamar, tá bom? Por hora é isso, a gente volta na próxima semana. Um grande abraço para quem não ver mais, fiquem com Deus e até a semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.